elas devem ficar lá porque elas são de outro nível. Eu fiquei bastante preocupado com essa... O que queria dizer pessoas de outro nível? O trabalho delas era tão importante, tão relevante quanto de qualquer outra pessoa dentro da organização. Bom, eu sempre gosto de começar contando algumas histórias que marcam a nossa vida. Eu tenho certeza que cada um de vocês também tem essas histórias muito marcantes, muito relevantes e que talvez mudaram o curso das suas vidas ou das suas carreiras. Algumas histórias positivas, inspiradoras, outras talvez nem tão positivas, mas que provocaram uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Pois bem, hoje eu queria contar de uma empresa que eu trabalhei muitos anos atrás, era uma grande multinacional, e eu fui contratado como um dos gerentes na área de tecnologia. Fiquei muito contente, muito orgulhoso de ser contratado por essa empresa, afinal de contas uma grande multinacional que estava no mundo todo. Todos andavam muito bem vestidos, os homens todos de terninho e gravata, isso lá antigamente, né? Isso era muito comum. O prédio muito bonito, muito bem cuidado. Passei a conhecer pouco a pouco cada uma das pessoas da minha equipe. Tive várias conversas em grupo, individuais, e ao longo dos primeiros dias de trabalho, das primeiras semanas, comecei a conhecer toda a equipe. Até que finalmente encontrei essa situação aqui que foi a que me marcou muito. Descobri que uma parte da minha equipe, as pessoas que trabalhavam no suporte da área de tecnologia, que atendiam todas as dúvidas dos usuários internos. Portanto, eram pessoas que tinham um trabalho muito importante, muito útil. Todo mundo conhecia essas pessoas, ou pelo menos a voz dessas pessoas, porque elas atendiam, né, todas as ligações e ajudavam a sanar os problemas de tecnologia. Mas à medida que eu fui conversando com as pessoas, eu não via essa equipe na época era chamada de Help Desk. Até que eu descobri que elas ficavam, na época, dentro da sala do CPD, do Centro de Processamento de Dados. Na época, pessoal, os grandes computadores tinham salas exclusivas e dedicadas a eles. Salas muito especiais, muito bem construídas, com ar-condicionado bastante gelado, sem janelas, porque era para que os computadores vivessem lá dentro. Pois bem, e parte da minha equipe vivia dentro dessa sala. Claro que minha primeira atitude foi pensar que não fazia o menor sentido elas estarem naquela sala, que era feita para os computadores e não para pessoas. E pedi então que elas fossem transferidas para ficar junto com o restante da equipe. E aí, pessoal, começaram os problemas. As pessoas começaram a me dizer, não vai dar, não tem espaço, é melhor elas ficarem lá. Até que alguém revelou os verdadeiros motivos. Disse, não, Rui, elas devem ficar lá porque elas são de outro nível. Eu fiquei bastante preocupado com essa... O que queria dizer pessoas de outro nível? O trabalho delas era tão importante, tão relevante quanto de qualquer outra pessoa dentro da organização. Mas aos poucos, eu levei um tempo para entender isso, eu descobri que uma boa parte da empresa considerava que elas eram de um nível inferior, porque tinham uma menor qualificação técnica, afinal de contas eram atendentes de telefone para sanar dúvida. Isso me deixou bastante aborrecido, levei a discussão para várias pessoas, para os meus chefes, mas não consegui fazer essa movimentação. Bom, eu estava apenas começando na empresa, queria entender um pouco melhor como é que era tudo isso. Até que algumas semanas depois, um grande computador dessa sala foi retirado e, para minha surpresa, apareceu uma janela bem ampla que dava para o pátio da empresa e você podia ver as pessoas. Porque quando elas estavam nessa sala trancada, sem janela, elas não viam nada, não viam ninguém durante toda a sua jornada de trabalho. Pois bem, então minha primeira atitude foi, opa, que ótimo, ainda não consegui tirá-las daqui de dentro, eu quero fazer isso, mas pelo menos vou colocá-las na janela, para que elas possam ver a vida lá fora. Inclusive, né, no meio do verão, elas trabalhavam agasalhadas, porque a sala era congelante.
Aí tive minha segunda grande surpresa, no caso também negativa. Recebi a seguinte resposta: não, Rui, elas não têm nível, não têm qualificação para ficar na janela. Apenas os gerentes podem ter janela na nossa empresa. Pessoal, isso faz alguns anos. Bom, não bastasse isso, eu continuei com a discussão para colocá-las na janela ou tirá-las da sala, que era o meu objetivo, e não conseguia. Até que um dia alguém resolveu o problema. Sabe como essa pessoa resolveu o problema da briga pela janela? Eu cheguei lá e as janelas foram tampadas com um tapume, ou seja, a janela do CPD desapareceu para terminar a briga se as pessoas podiam ou não ficar na janela. Pessoal, essa história me marcou demais. Claro, não preciso nem dizer que a minha carreira nessa empresa não durou muito por esses conflitos, que tem a ver com valores, com aquilo que a gente acredita e aquilo que a sua organização está propondo. Quando você tem um alinhamento de valores e de propósito, a chance dessas coisas darem certo vai ser muito grande. Mas quando existem esses conflitos, na base daquilo que você pensa e acredita, é claro que a história fica muito mais complicada. Então eu não preciso nem dizer, né, que minha carreira nessa empresa não durou muito, mas essa história me perseguiu o resto da vida porque nunca mais eu queria encontrar uma situação desse tipo.